E aí galera, beleza? Professor Goico mais uma vez aqui hoje, depois de tanto tempo, hein? Nossa, que saudade que eu tava de gravar a aula. Ó, vamos falar hoje de um assunto muito bacana aqui, colonização da América Portuguesa. Goico, o que é isso? Colonização da América Portuguesa, gente, é a famosa colonização do Brasil. É aquilo que eu falava antes, a descoberta do Brasil. Já ouviu falar isso, descoberta do Brasil? Hoje você vai esquecer desse termo. Se você usar esse termo hoje, vai acontecer algo de muito grave na sua vida. Ó, profecia. Aqui, ó, uma charge sobre o descobrimento do Brasil. O índio, coitado, nem imaginava que estava por vir. Estava lá tranquilo, pescando, com as vergonhas de fora, e viu um negócio que não sabia o que era. E a profecia, cheat. Cheat, se você não sabe o que é cheat, procure lá no Google, cheat à vista, ok? Então, colonização da América Portuguesa, um tema muito importante para vocês, tá? Entenderem todo esse processo, como é que ocorreu essa chegada dos portugueses, né? Vamos colocar os portugueses aqui, passando, eu esqueci, mas você sabe, né? Qualquer dúvida, você pode mandar lá no Instagram, @profgoicomagic. Tira uma foto aqui, tira uma foto disso aqui do meio da aula e posta lá, me marca o colégio. Onde você está? Se você está assistindo essa aula, você está no canal do YouTube. E aí, como você está no canal do YouTube, você tem que se inscrever no canal do YouTube. Porque aí mais gente vai ver o vídeo e tal, bacana. Você vai ensinar a história para mais gente. Olha uma outra imagem aqui bacana, ó. Um índio reclamando. Qualquer verdade pode ser dita por qualquer um. Então, 22 de abril é justamente essa data que marca a chegada dos portugueses aqui. 22 de abril de 1500. Beleza? Quanto a isso? Fechou. Olha lá, descoberta. Não, ele já riscou aqui, ó. Início da destruição de nossa cultura e pilhagem das nossas riquezas. Porque você sabe que a colonização que foi aplicada aqui no Brasil foi a famosa colônia de exploração. Então o único interesse dessa galera era explorar a região, principalmente do ponto de vista econômico. Enquanto, por exemplo, lá na região das 13 colônias na América Inglesa, onde hoje é os Estados Unidos, a parte norte, né, nós tivemos a colonização de povoamento. Então no norte das 13 colônias, povoamento, enquanto o sul já predominou a exploração, assim como na América Espanhola, dos nossos países vizinhos aqui. Então toda essa política de exploração é algo muito prejudicial, né, para o futuro do país, para o futuro dos países como um todo. Beleza? Vamos passar aqui então. Passou. Dividimos essa fase de colonização do Brasil em duas partes. Qual é a primeira parte? A primeira parte é o período pré-colonial. O período pré-colonial, então, vai da chegada de Cabral aqui até o início de uma colonização efetiva. Quando se deu isso? 1530. Vamos falar sobre isso mais adiante. E a fase colonial, que é então de 1530 até a independência do Brasil, lá no ano de 1822. Né? Então Pedro I era príncipe regente, declara a independência de Portugal. Então o Brasil vai se separar politicamente de Portugal. Beleza? Passando. Olha essa imagem aqui. Esse quadro é um clássico. Então sempre quando se fala, né, a chegada dos europeus aqui, talvez essa seja a imagem que venha na sua cabeça. Só que um grande lance aqui, uma das coisas mais verdadeiras talvez desse quadro seja a tinta. Por quê? Essas palmeiras aqui não existiam. Esse contato pacífico não existiu, né? Olha a imagem que é colocada dos europeus. Então vejam os europeus aqui com um ar de superioridade, né, de serem civilizados. Enquanto os nativos, olha aqui, ó, parecem como criaturas animalescas, como bestas, bicho selvagem mesmo. Então olha lá, sem roupa, né, colocaram até uma roupinha aqui nos índios, né, uma parte de baixo aqui, quase um seminude, vamos pensar assim. Tá? Mas num todo, é uma imagem que busca valorizar principalmente a cultura dos europeus. Isso é importante estar na sua cabeça, ok? Por que eu falei que é um quadro, talvez uma das partes mais verdadeiras seja a tinta? Porque esse quadro, ele não foi pintado em 1500, ele foi pintado pelo Francisco Aurélio de Figueiredo e Melo em 1887. Então 387 anos depois do episódio.
Ou seja, é algo muito problemático. Você pensa, pô, mas quem que... Aí eu falei, palavrão, pode? Pode falar. É forma de linguagem. Não precisa cortar não, pode deixar. Ó, então assim, tem que tomar esse pequeno cuidado, tá bom? De não falar palavrão, mas também de lembrar da data aqui, quase 390 anos depois. Beleza? Então se atentem a esses pontos, por quê? Isso aqui remete a uma ideia de criação da imagem do Brasil, de uma história do Brasil. Então isso aqui é um símbolo de um episódio que aconteceu lá em 1500. Entende? Para criar uma memória em você. Tá? Veja esse outro, de 1922, tá? Do Oscar Pereira. Mesmo estilo, quase que uma releitura. Tá? É o mesmo estilo do quadro, a mesma palmeira que não existia aqui, tá? Os mesmos portugueses com arte e superioridade, tudo bem? Era uma região, gente, isso é importante destacar para vocês, essa região onde ocorreu a chegada dos europeus, era uma região de rebentação. Se você já foi para a praia, você já viu que tem um monte de pedra assim, em alguns cantos da praia, e bate aquela ondona e faz aquele barulhão? É uma região desse tipo. Como é que você vai chegar e ter uma conversa pacífica com alguém? Ou, né, o idioma, só o idioma você já dificulta tudo. E ainda com essa arrebentação, aquele medo, porque eu não sei quem é esse outro, tá? Eu cheguei lá, quem é esse outro? Eu preciso saber quem é esse outro. Eu não consigo estabelecer um diálogo. Então essa ideia de que, todo mundo chegou lá, vamos ver o que está acontecendo, nós somos superiores, isso aqui também é uma criação, tá? Esse desembarque do Cabral lá em Porto Seguro. Aqui uma imagem que remete muito a essa ideia de uma conquista de Portugal. Porque Portugal é um reino católico, então nós temos aqui Pedro Álvares Cabral tomando a posse do Brasil, de fato, tá? E aqui o Frei, provavelmente Henrique de Coimbra. Tá? Então, símbolo de duas conquistas, duas dominações: política do Brasil e religiosa. Tem que ter isso na cabeça. Tá? Da dominação política e da dominação religiosa. Beleza? Cabral tomando posse formal do Brasil. Isso aqui já é uma imagem da época. Tudo bem? Esse quadro aqui, ele talvez seja um dos mais conhecidos da história do Brasil. Posso afirmar isso com toda certeza. Por quê? É um quadro que refere-se à primeira missa no Brasil. Porque os caras chegaram no dia 22 e no dia 26 já era domingo de Páscoa. Então, Páscoa, católico, missa de Páscoa. Não tem, vai acontecer. E aí nós temos uma problemática. Por quê? Logo quando você coloca o olho, o zóio aqui diretamente no mapa, na imagem do quadro do Vitor Meirelles, você já é direcionado aqui para o centro do quadro, onde as luzes estão te jogando para cá, que mostra o Frei Henrique de Coimbra rezando a primeira missa. Só que, novamente, temos aqui um ar de civilização, de seres civilizados, vestidos, europeus, e aqui embaixo, se você não estiver conseguindo enxergar muito bem, coloca aí no Google, a primeira missa no Brasil. Vai aparecer esse quadro aqui, tá? E aí você vai ver justamente que essa galera aqui, ó, que está mais escura aqui, são os índios. E como esses nativos são representados? Como figuras selvagens. Então essa é a imagem que buscou-se passar dos nativos selvagens. Então olha aqui o Frei rezando a missa, todo aquele ritual religioso, e aqui a Índia amamentando, olha só, publicamente amamentando seu filho. Olha o outro índio aqui em cima da árvore. Então é um macaco, você não assiste missa em cima da árvore, eu espero, tá? Por quê? Isso, segundo essa visão religiosa, demonstra um desrespeito à cultura. Só que, pense como se você fosse esse nativo. O que é isso aqui? Esse negócio de madeira cruzada com o outro, esse cara tudo de branco, o que é isso? Entende? Então é algo também desconhecido. Tá? Então você tem que analisar não só o que a luz está mostrando, você tem que olhar o que está fora da luz. Beleza? Um outro ponto importante, aqui eu coloquei uma representação do Pero Vaz de Caminha. Você já ouviu falar do Pero Vaz de Caminha? A carta do Pero Vaz de Caminha foi considerada a certidão de nascimento do Brasil, né? Porque houve todo um projeto
de criação de uma história do Brasil, principalmente ali no período regencial e depois do segundo reinado, já em 1848, né, ou de 38, com o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, aí depois do segundo reinado, a partir de 1840 e tudo mais. Ó, Pero Vaz de Caminha é aquele que relata a fauna do Brasil, a flora do Brasil, os nativos, que ele fala para o rei tudo o que ele está vendo, entende? E depois ele chega em Portugal lá e entrega essa carta para o rei. E hoje você pode ler a carta do Pero Vaz de Caminha no Google facilmente, colocar lá, carta Pero Vaz de Caminha Brasil. Vai aparecer ela em português clássico, português de Portugal atual e o nosso português brasileiro. Né? Vamos pensar assim, tá? Olha aqui, vamos para a parte de tópicos, que eu sei que você gosta de tópicos, né? Caracterização. Então, já falei que o período pré-colonial vai da viagem de Cabral até 1530. E aí está de boa, somos nós. O Brasil, você deve se lembrar, né? Por que vem então esse período pré-colonial? É uma fase que fica num relativo abandono, né? Por quê? Lá nas Índias, lembra as Índias lá? Especiarias, pimenta, cravo, o que mais que tem? Canela, tá? Eram produtos muito valiosos e muito consumidos no mercado europeu. Então o que os portugueses principalmente fizeram? Negociaram lá com os espanhóis, lembra lá a expansão marítima, tá? Para os portugueses terem então esse domínio da navegação por toda a costa africana, para aí chegar nas Índias. O que acontece? Ao longo desse comecinho aí do século XVI, né, 1501, então, as Índias ainda eram lucrativas, tá? Especiarias e tal. O que começou a acontecer? Aí vem a treta, né? Ali em 1520, 1530, esse comércio de especiarias começou a entrar em decadência. Por quê? A Espanha, os nossos países vizinhos aqui, nossos, o que começou a retirar? Ouro, prata, bronze, pedras preciosas, entende? E toda essa carga, né, de metais preciosos começou a chegar na Europa. Isso fez com que o preço dos produtos aumentasse. E as especiarias também passaram a vir aqui da América. Então elas acabaram, né, tendo uma ampliação da oferta. Se tem mais oferta, a lei do mercado é clássica. Quanto maior a oferta do produto, menor é o seu valor. Beleza? Olha aqui, ó. Isso, claro, caracteriza então esse abandono aqui no Brasil no início, porque, o que tem aqui? Pau-Brasil. Isso é pau-Brasil, eu já vou falar do pau-Brasil. Olha aqui, ó. Ao longo desses 30 anos iniciais, dois tipos de expedições. As exploradoras, o próprio nome já explica qual é a função delas, tá? E a guarda-costas. Guarda-costas era para tentar evitar as invasões. Então você tinha lá alguns navios que vinham fazer algumas caravelas, também fazer a segurança, mas isso não durou muito tempo, foram 4 anos. 1516 a 1520. Por quê? Se até hoje o Brasil tem dificuldade de proteger suas fronteiras, você imagina em 1500. Tá? Contra invasões, principalmente de franceses, de ingleses, holandeses, espanhóis, tudo mais. Tá? Existia até mesmo uma luta contra os invasores, que os portugueses viam como invasores, que eram os nativos, os índios. Pô, segundo Tordesilhas, essas terras são minhas. Mas peraí. Mas eu estou onde? O índio está aqui. Não, mas a terra é minha, então ele invadiu minha terra. Olha que coisa maluca, né? Bom, como é que começa a relação com os nativos? Primeiro aquele clássico, né, de trocas, tá? Então vamos negociando aí informações, vamos negociando os produtos, onde que eu vou encontrar determinados produtos, né? Então vem aquela famosa troca por colar, por espelho, por quinquilharias, bobeiras que os europeus tinham, para os índios era um novo, né? Principalmente o espelho, o cara poderia guardar um negócio que ele viria a imagem dele, né? Veja que avanço para esse nativo. Isso acaba deixando essa galera fantasiada ali com tantas novas ferramentas. E os portugueses passaram a construir as chamadas feitorias. O que é a feitoria? A feitoria, gente, é basicamente aquela ideia de um porto. Já ouviu falar de um porto? Tem os barcos lá e tal. O que é um porto? É um entreposto comercial. Então, no caso aqui da feitoria, ela também é um entreposto comercial. Se esse português tivesse que vir toda hora com o barco, descer do barco, ir atrás do pau-brasil, cortar o pau-brasil, limpar o pau-brasil, abastecer o barco e zarpar, ele ia perder muito tempo. Então o que a coroa ordenou? Que criassem aqui esses entrepostos, tá? E aí mandassem pessoas só com essa função.
E aí que muitas pessoas que vieram para trabalhar aqui eram pessoas que haviam sido condenadas em Portugal. E a galera fala, porque aqui já começou vindo um monte de bandido. Não é bem assim. Tá? A pessoa tinha uma pena para poder cumprir aqui. Depois ser livre e ficar aqui. Tá? E aí pegar uma parte da terra, que ela conseguisse. Tudo bem? Então essas feitorias, elas vêm para acelerar essa exploração do pau-brasil. Tá? Pau-brasil este, que você sabe, né, que os caras retiravam principalmente por conta do interior do pau-brasil. Então veja essa imagem aqui, ó, o interior avermelhado. Beleza? Vamos lá. Ó, extração predatória. Para os tupis, o pau-brasil era chamado de Ibirapitanga. Tá? Então pode aparecer em algum texto para você. E depois, lá no período da União Ibérica, vem aí o chamado Regimento do Pau-Brasil. Então, para tentar controlar essa exploração que estava muito feroz. Então, só pode explorar quando a coroa permitir. Tá? Caso contrário, você pode ser até punido com a pena de morte. Tá? Então, a base da economia do início, lembrando lá das trocas com os nativos, escampo. Beleza? Tranquilo quanto a isso? Dá uma respiradinha aí. Vamos passar para o próximo? Esqueci de tirar o som. É um som que eu coloquei no slide, tá? Mas vai ficar assim mesmo. Por que colonizar o Brasil então? Se estava abandonado, por que eu vou colonizar agora? Vamos lá. Vamos pensar, a gente vai pensar numa transição, tá? Garantir posse das terras contra os invasores, estrangeiros ou os nativos. Tinha a esperança de encontrar ouro, igual os espanhóis encontraram. Por que eu não posso encontrar? Esperança de encontrar metais preciosos. E as Índias, lembra que eu falei que vai começando a cair o valor das especiarias? Então, eu preciso de um novo local. E onde será esse novo local? Here, aqui. Então, 3 motivos aí muito importantes para você. Agora, quando nós pensamos em chegada, e nós já estamos no final desta aula de hoje, olha a chegada. Então, a chegada já é nessa transição, né, do período pré-colonial para o período colonial. Tá? Dom João III, que era o rei, manda essa expedição em 1530, liderada por um cara chamado Martim Afonso de Souza. Tá? Então ele será o responsável por conduzir a expedição que tem como objetivo principal colonizar o Brasil. Efetivamente. Tá? 1530, não se esqueça disso. Por quê? Ele precisa buscar um apoio da nobreza portuguesa, um dinheiro. Por quê? Portugal não tinha dinheiro. Eu coloquei aqui em vermelho, ó, colonizar é um processo caro. Então é importante você ter isso em mente. Por isso que Portugal vai tentar terceirizar a colonização com as capitanias hereditárias. Nós falaremos na próxima aula. Tudo bem? Objetivos dessa expedição então, vamos reforçar isso. Fundar vilas para ocupar a região, combater os invasores estrangeiros ou nativos, ocupar as terras, reforcem isso, e implantar ou começar a produzir a famosa cana-de-açúcar, porque o açúcar é um produto lucrativo, muito valioso, e o que será produzido aqui será visto como um produto de ótima qualidade. Tá? Então é importante destacar. Importante, em 1532 vem a primeira vila brasileira, lá no litoral sudeste do Brasil. Tá? Lá então, em São Vicente, lá na região da Serra do Mar e tal, vem a primeira vila, o primeiro polo. Vamos fixar a colonização aqui, São Vicente, 1532. Beleza? Importante você citar isso. Claro, tivemos aqui o começo dos engenhos. Quem é que vai investir nesses engenhos? Portugueses? Não, os holandeses, porque Portugal não tinha dinheiro suficiente para fazer esse investimento. Então os holandeses passaram a investir. Tá bom? E com isso também a pecuária para abastecimento, né, de comida para a galera. Tá? Claro, com isso nós tivemos a formação de toda uma empresa colonial e a ideia, a discussão de das capitanias hereditárias. Por quê? Olha aqui, ó. Olha esse mapa. Esse mapa aqui representa esse Brasil do século XVI. E vejam a parte que era ocupada deste Brasil. Aqui, ó, toda uma parte de cinza, um pouquinho mais escuro aqui. Ou seja, percebem que fica só no litoral? Tá? Por que é só no litoral? Porque ficou conhecido como uma ocupação de caranguejo, uma colonização de caranguejo ou caranguejal, que só anda de lado. Você percebe que ela não aprofunda? A própria coroa portuguesa estabeleceu esse limite. Normalmente é 80, 90 quilômetros da costa
é o máximo que você pode chegar aqui na colônia, para evitar perder terras, conflitos, etc. Tá? Então aqui, sempre pelo litoral, para você então criar ilhas de colonização. Perceba que elas não estão ligadas completamente. Existem pequenas ilhas de colonização. Por que também? Para evitar a união da galera e o movimento contra a coroa. Beleza? Então se atentem a esses pontos, porque aqui ó, nós temos a formação dessas vilas. A primeira, São Vicente aqui, depois lá no Nordeste nós temos aqui em 35, Porto Seguro, Santa Cruz, Ilhéus, tá? E nós temos a fundação de Salvador em 1549, que será a primeira capital do Brasil, tá? Lá durante o governo geral. Tranquilo então, gente? Na próxima aula nós falaremos de economia da América Portuguesa. Beleza? Qualquer dúvida, já sabe, manda lá no Instagram, @profoecomed. E por hoje é só. Beijo do Goi, valeu!